Oi, turminha! Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre nós. E o que é nós? Nós vamos falar sobre nós, seres humanos. Nós vamos falar sobre a raça humana, porque sim, nós também somos animais. Na aula anterior, nós falamos sobre os animais, né? Já estamos vindo algumas aulas falando sobre animais. E aprendemos que os animais têm as suas características que vão distinguir uma raça de animal da outra. Uma das que a gente viu na última aula é sobre alimentação, né? Nós sabemos que existem animais carnívoros, herbívoros e onívoros. Os carnívoros são os animais que comem carne. Os herbívoros são os animais que comem plantas, frutas, sementes, tudo que está ligado às plantinhas, tá bom? E os animais onívoros são os animais que comem as duas coisas, tanto a carne quanto as plantas. Nós, seres humanos, somos animais onívoros. Nós comemos tanto a carne de outros animais como plantinhas, né? Porque o ser humano é um animal e ele precisa sobreviver, ele precisa se alimentar, tá joia? Somos seres vivos, precisamos do alimento. E também aprendemos que alguns animais têm suas características próprias, né? Que eles têm penas, ou então pelos, ou então escamas, né? É uma das características. Eles andam sobre duas patas, sobre quatro, eles voam, eles nadam, vivem dentro da água, vivem sobre a terra. Então, todas essas características dos animais a gente está vendo há muito tempo. Começamos lá atrás com os 3 tipos de animais, né? Os animais terrestres, aquáticos, voadores. Depois aprendemos que temos os animais carnívoros, herbívoros e onívoros, né? E agora a gente vai falar sobre uma raça de animais, a raça humana. E nós vamos aprender que a raça humana tem suas próprias características que vão diferenciar alguns seres humanos de outros seres humanos, tá? E a gente vai ver ao longo do nosso estudo sobre essas características. Então, aqui a gente tem algumas perguntinhas que a gente pode ler e tentar responder oralmente com a mamãe, para a gente entender bem o que a gente sabe ou não sobre a raça humana, tá joia? Então, lá, nós temos uma imagem do outro lado e vocês vão observar bem essa imagem e vão falar o que vocês acham que tem de diferente, né? O que tem essa imagem, sobre o que ela fala, entendeu? Essa imagem é de um quadro, tá? Ele foi pintado, não é uma foto, é uma pintura, tá bom? E vocês vão observar para ver o que o autor dessa pintura, né? O que o pintor quis mostrar pra gente com essa imagem. Não precisa escrever, é só para vocês observarem e falar para a mamãe, tá bom? Para a gente começar o capítulo tendo bem a ideia do que a gente vai falar. Em seguida, aqui está a imagem. E ela é bem legal porque ela tem umas características que é só dessa imagem. E vocês vão observar bem e nós vamos estudar essas coisinhas aqui que estão escritas que eu vou ler para vocês neste capítulo. Então, nós vamos falar sobre as diferenças entre os seres humanos. Não somos todos iguais. Temos as nossas diferenças e também as nossas semelhanças. Coisas em que nos parecemos e coisas que nos tornam diferentes. A diversidade e as origens das famílias. Nós já ouvimos papai, a mamãe falando: seu avô, seu bisavô era italiano, seu bisavô era português. Então a gente sabe que a nossa família vem de origens diferentes.
Vamos estudar isso mais para frente. E o respeito à diferença e à inclusão de pessoas com deficiência. Porque, embora as nossas diferenças nos façam pessoas únicas no mundo, elas necessitam ser respeitadas, principalmente as pessoas que têm algum tipo de deficiência, que as torna diferentes, não melhores nem piores, apenas diferentes, tá joia? Então vamos começar o nosso estudo. Bem, nós começamos a falar sobre as diferenças entre os seres humanos. Existem muitas diferenças, Sora? Bastante. Desde o fato da gente ser menino ou menina, até a cor dos nossos cabelos, a altura, se a gente é mais gordinho, se a gente é mais magrinho, a cor dos nossos olhos, a nossa voz, tudo isso nos torna diferentes e, ao mesmo tempo, nos torna únicos, né? Nos torna pessoas especiais, porque temos diferenças, não somos todos iguais. O mundo ia ser muito chato se todas as pessoas se parecessem, fossem iguais. Já pensou? Que mundo chato ia ser se todo mundo tivesse a mesma cara, o mesmo tamanho, a mesma cor de cabelo? Ah, ia ser muito chato. Então, o legal é que temos muitas pessoas diferentes. É o que torna o mundo colorido, bonito, né? Então, vamos lá. O que você tem para contar? Certamente você conhece muitas pessoas. Além de seus parentes e amigos, existem seus vizinhos, os comerciantes do seu bairro, alguns artistas de televisão que a gente assiste, né, no YouTube. Vocês conhecem muitas pessoas. Que aspectos você usaria para descrever o seu vizinho ou vizinha? É isso que eu falei. Ah, ele é baixo, ele é alto, ele tem cabelo preto, ele tem os cabelos louros, ele tem os cabelos brancos, ele tem uma pele clara, ele é moreno, ele é negro, entendeu? É ele, é ela. Então, quantas características a gente pode utilizar para falar sobre uma pessoa, né? E aí o nosso texto vem falando. O número de pessoas no mundo é muito grande, mas muito, turma, muito. E mesmo assim, nenhum ser humano é igual ao outro. Há pessoas baixas, pessoas altas, tudo aquilo que a tia já falou para vocês, da cor do cabelo, da cor dos olhos, tudo. Embora existam pessoas que têm os olhos, a pele e os cabelos semelhantes, cada um tem seu jeito de ser. Até mesmo irmãos gêmeos idênticos têm características que os diferenciam um do outro. Às vezes a voz, às vezes é a altura. Nem os gêmeos idênticos são completamente idênticos. Tem alguma característica que vai tornar um diferente do outro. Outro ponto importante é a diferença de sexo, que é ser menino ou menina. Atualmente, existem exames de imagem, antes mesmo de o bebê nascer, podem revelar se ele é do sexo feminino ou do sexo masculino. É a ultrassonografia, né, que a mamãe faz na barriga para saber se ela vai ter um menino ou uma menina. Então, a primeira característica que a gente vai aprender e que a gente vai falar é a diferença de sexo, feminino ou masculino. Tudo bem? Então, vamos continuar. Aí na página 63, vocês vão ter algumas atividades que vocês vão responder, tá bom? É só ler as perguntinhas e lembrando de tudo isso que a tia tá falando. Quando a gente passar para a página 64, nós vamos falar sobre os antepassados. O que são os antepassados? São nossos avós,
bisavós, tataravós, né? As pessoas que vieram antes da gente, que por elas a gente existe, né? Então, olha lá. Muitas diferenças e semelhanças entre as pessoas estão ligadas às suas origens familiares. Isso é, aos seus antepassados, características como a cor da pele, a cor dos cabelos, dos olhos, altura, tudo isso nós vamos puxar das pessoas que vieram antes da gente. Nós vamos ter dos nossos pais, do papai e da mamãe, dos nossos avós, da nossa família, tá? Então, aqui embaixo, ó, é possível que você já tenha ouvido diferentes relatos sobre a origem de seus familiares e de alguns colegas. Assim, deve ter compreendido algumas razões de sermos diferentes uns dos outros. As diferenças de altura, de peso, de cor, de pele, né? De olhos, de cabelo, formato do nariz, se o cabelo é crespo, se o cabelo é liso, né? Se somos ruivos, que temos cabelo vermelho, se nós temos o cabelo castanho, preto, loiro, tudo, tudo, o formato do nosso nariz, né? São características passadas a nós pelos nossos pais. Os tipos de cabelos enrolados, lisos, finos, espessos, espesso é grosso, tá, gente? Também são marcas ligadas à origem de cada um. Essas diferenças devem ser respeitadas. Todos têm os mesmos direitos, independente da sua origem. Todos têm os mesmos direitos. Todos, gente. Todos. Independente de como essas pessoas são, elas têm direitos iguais, tá? Portanto, o tratamento entre pessoas deve ser o mesmo, sem qualquer tipo de discriminação. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça da gente é o seguinte: respeito um pelo outro, tá? Sempre. Nós não podemos, de forma alguma, nunca, jamais, desrespeitar os nossos colegas, tá? Não podemos. Nem os nossos amigos, nem as pessoas que nós não conhecemos, nós temos que respeitar, mesmo porque nós não somos melhores do que ninguém, tá bom? Então, a gente tem que lembrar que as características que nos fazem, né? O eu ter o cabelo da cor que eu tenho, os olhos da cor que eu tenho, do meu cabelo ser liso ou enrolado, da minha cor de pele, da minha altura, tudo isso eu vou puxar dos meus pais, do papai e da mamãe. E eles puxaram dos pais deles. Então, essas características, elas vão sendo passadas de geração em geração, tá bom? E vão formando a nossa família tão peculiar, né? Tão linda e diferente, não é verdade? E aí, para finalizar essa parte, e depois na próxima aula nós continuamos, nós temos aqui 2 quadros que foram pintados e que mostram pessoas diferentes. Lá em cima, diferentes seres humanos são representados por artistas em obras há muito tempo. As pinturas abaixo mostram isso. Então, nós temos lá a primeira pintura, meninos comendo uvas e melão. Então, nós temos ali crianças que aparentemente, né, são crianças humildes, de criação humilde, mas que estão lá se divertindo, estão felizes, são crianças magrinhas, de cabelo escuro, pele clara e tudo mais. E aqui a gente tem A Costureira, né, que é de Fernando Botelho, de 2005. E mostra uma senhora, né, uma mulher que é costureira, a profissão dela, mas ela é uma pessoa de pele, né, mais amarelada, uma pele mais oriental, né, mais pro lado, assim,
do Japão, eles têm uma pele mais amarelada, cabelos pretos e ela é mais gordinha. Aparentemente, não é uma pessoa muito alta. Então, esses dois quadros mostram características de pessoas diferentes. E aí, vocês vão responder essas perguntinhas aqui embaixo, de olho na nossa aula. Então, turminha, o que a gente tem que ter bem na cabeça da gente? Primeiro, os seres humanos têm inúmeras características. Muitas que vão diferenciar cada um de nós. E segundo, todas essas diferenças devem ser respeitadas, tá? Independente de qualquer uma, elas devem ser respeitadas, tá joia? Um beijinho, fiquem com Deus. Próxima aula a gente continua falando desse personagem importante que é o ser humano, tá joia? Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, chama a professora.